3. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Êxodo capítulo 3. Nós estamos em uma série de mensagens sobre Êxodo, de forma não intencional. O pastor pregou na terça-feira sobre o silêncio de Deus, Deus trabalhando enquanto o povo clamava e não via a resposta, mas Deus estava trabalhando, preparando o Moisés, o libertador. Depois, no domingo passado, o pastor pregou sobre o livramento de Deus, sobre o plano de Deus, a vontade de Deus. Terça-feira eu preguei sobre... o que eu preguei terça-feira, gente? Não lembro? É muita coisa na minha cabeça. Terça-feira eu preguei sobre por que é que tombamos na caminhada, o povo que saiu do Egito e toda uma geração não entrou na terra de Canaã por causa da sua falta de um coração ensinável, a sua falta de um coração submisso, da gratidão, de tantas outras coisas. Ontem, para quem estava na rede Atos 29, a Juliana pregou sobre Êxodo capítulo 3, para variar, e o tema da mensagem era: tire a sandália dos seus pés. E nessa noite, mais uma vez, vamos falar sobre o povo hebreu na caminhada do deserto. Mas vamos voltar um pouquinho antes na história. Êxodo capítulo 3, diz assim, do verso 1 ao 10, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Pode se assentar, por favor? Glória a Deus. Aleluia. Deus tem falado muito conosco, e eu aprendi algo, que quando Deus começa a repetir algo, muitas vezes falando sobre o mesmo assunto, é porque Ele tem urgência em que nós aprendamos algo, que Deus tem urgência em que nós coloquemos aquele princípio em prática. E eu não me lembro no nosso passado recente de um tema ser tão exaustivamente pregado. Já aconteceu algumas vezes, principalmente nas campanhas, de alguns textos bíblicos serem repetidos, mas assim com tanta insistência, em tão pouco tempo eu ainda não me lembrava de uma mensagem assim, de um texto dessa forma. Deus tem nos falado sobre o povo, sobre Moisés, sobre a caminhada, sobre tantas coisas que esse povo e toda essa história nos ensina. E ontem foi um culto atípico, foi um culto, só quem estava aqui para entender. A Juliana pregou e depois ela orando, o céu desceu e nós fomos constrangidos pela presença de Deus. E eu sei que eu estava uma hora ajoelhado aqui, outra hora eu estava ali na escada, tinha alguém atrás de mim chorando, orando, de repente tinha um outro orando, e foi um mover de Deus, e Deus rasgou o céu e falou conosco de uma forma tremenda. E hoje de manhã, da mesma forma, a palavra foi ministrada e fomos constrangidos pela presença de Deus. Verdadeiramente Deus tem pressa em que nós entendemos o que Ele está fazendo. Verdadeiramente Deus tem pressa em que nós tenhamos uma
percepção apurada da vontade de Deus para esses dias. Nós estamos em uma caminhada, nós estamos em um deserto, e nós temos um propósito, nós temos uma promessa, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra onde não haverá dor, nem tristeza, nem ranger de dentes, uma terra que virá do céu, uma nova Jerusalém, uma promessa para todos nós. E Deus tem insistido nisso, em permanecermos na caminhada, em permanecermos mesmo quando Deus está em silêncio, em permanecermos, mas não do jeito que queremos. Precisamos tirar as sandálias dos nossos pés, precisamos ter transformação de vida. Deus nos propôs uma caminhada, Deus nos propôs uma terra, Deus nos deu uma promessa, mas não alcançaremos coisa alguma se fizermos como o povo do Egito, que saiu do Egito, fez. Afinal, eu falei na terça-feira, aproximadamente 1000 pessoas saíram da terra do Egito, e daquelas 1000 pessoas que saíram da terra do Egito, apenas 2 famílias conseguiram entrar na terra prometida, Josué e Calebe. O resto, todos morreram no deserto. Daquela geração que saiu, somente 2 famílias entraram. O caminho é árduo, o caminho é um caminho cheio de desafios, é um caminho cheio de provações, mas nós temos a certeza, como já ouvimos nos últimos dias, que Deus é fiel para nos suprir, para mandar o pão, para fazer a água sair da rocha, para fazer o impossível em meio ao deserto. Não tenha medo, não se assuste no meio do deserto, porque o nosso Deus, Ele é fiel para nos proteger, para nos assegurar um caminho firme, se nós confiarmos nele. E não é uma coincidência, mas Moisés também está em um deserto ali em Êxodo capítulo 3. E o tema da mensagem dessa noite é: quando nos encontramos com Deus. Quando nos encontramos com Deus. Moisés, você sabe a história, você já viu a novela da Record? Eu falei pela manhã, eu tenho que falar à noite, ainda mais que fica gravado lá. Gente, quer assistir, assista filmes, assista a minissérie, assista, mas antes de tudo, leia, porque tem muita coisa que está lá na telona, que não tem nada a ver com a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, eles precisam ganhar dinheiro, e para isso, eles colocam um monte de coisa que não está na Bíblia. Isso a Globo não mostra. Isso eles não te contam. Tem um monte de relacionamento que está lá na minissérie que nem sequer passou na página da Bíblia. Pode ter acontecido, pode ter, mas gente, nós não nos movemos pelo que pode ter acontecido, nós nos movemos pelo que está escrito. Então leia, assista, mas antes de tudo leia o que a Bíblia diz. Moisés viveu 40 anos no Egito. Você sabe a história, o pastor pregou, está lá no YouTube, entra lá no nosso canal, se inscreva. Assista a nossa série de mensagens, está lá. Viveu 40 anos no palácio. Um dia ele mata um egípcio, acaba fugindo e fica 40 anos no deserto. Um homem de 80 anos aproximadamente, cuidando agora das ovelhas do seu sogro, trabalhando para o seu sogro. E um dia no deserto, mais um dia com as ovelhas, ele vê uma sarça queimando. E não era algo sobrenatural uma sarça queimar, porque no clima do deserto, no clima seco, a sarça seca, ela pegava fogo, era comum. Mas aquela sarça havia um diferencial, que ela queimava, mas não se consumia. Tem uma mensagem que o pastor pregou há uns anos atrás, um tempo atrás, que falava sobre isso. A sarça que não se consome, Deus nos mostrando que Ele não precisa de nada que nós temos, de nada que nós somos. Deus não precisa dos meus dons, Deus não precisa dos meus talentos, Ele é suficiente. A sarça não se consumia, e isso chama a atenção de Moisés, e ele se aproxima para ver o que está acontecendo. E sem esperar, sem um anúncio prévio, ele se depara com Deus, ele se encontra com Deus no deserto. Nós fugimos tanto do deserto, irmão, nós fugimos tanto das provações, nós temos tanto medo de ser provados. Você vê que nós falamos do deserto sem alegria, né? Estou no deserto, irmão. Quando a gente quer falar que está passando um momento difícil, a gente fala, estou no deserto. Mas é no deserto que Deus se revela, é no deserto que nós conhecemos o Senhor, é no deserto que nós somos tratados, trabalhados, transformados.
Deus não nos leva no deserto para que a gente morra, para que a gente tropece e caia. Deus não nos leva no deserto porque Ele é masoquista, gosta de ver a gente sentindo dor. Deus não nos leva no deserto porque Ele precisa da nossa adoração, e quando nós estamos no deserto, então nós adoramos, então nós oramos. Não, Deus não faz isso. Deus nos leva no deserto para nos aprimorar. Todas as dificuldades que nós passamos nos torna mais fortes. Todas as dificuldades que nós enfrentamos nos torna mais preciosos, mais refinados. Pelo menos era assim que deveria ser. E eu aprendi algo também, que quando eu vivo repetidamente a mesma provação, a mesma luta, é um ciclo vicioso. Eu volto e meio, estou na mesma provação, na mesma situação, é porque eu ainda não fui aprovado, é porque eu ainda não aprendi. Desertos vão acontecer na nossa vida e isso é inevitável. A diferença é o que nós fazemos no deserto. O ministério de Jesus começou no deserto. Sai das águas do Jordão e é levado pelo Espírito para o deserto, para então ser provado. Quer ter um ministério de relevância, quer ser um líder de relevância, quer ter um casamento, quer ter sei lá, o que você deseja, se prepare para o deserto. A sarça queimava, mas não se consumia. Isso chama a atenção de Moisés. Então ele se aproxima para ver o que está acontecendo, e de repente Deus fala com ele. Um encontro com Deus. A primeira coisa que nós experimentamos quando temos um encontro real com Deus é a santidade. Nós somos impactados pela santidade de Deus. Não tem como você dizer que teve um encontro com Deus se a santidade do Senhor não te constrangeu, se você não sofreu um impacto com a santidade de Deus. Quando Moisés se aproxima para ver aquilo que está acontecendo, Deus fala com ele do meio da sarça e diz: Moisés, não se aproxime, porque o lugar aonde você está é santo. Tire a sandália dos seus pés. Todas as vezes que nós nos encontrarmos com Deus, nós vamos ouvir essas palavras: o lugar onde você está é santo, e antes de entrar aqui, santifique-se. Antes de entrar nesse lugar, se prepare. Eu tive um encontro com Deus, eu fui transformado, eu fui tocado pelo Espírito Santo, mas não houve mudança, ainda continua do mesmo jeito. A sua fala ainda é a mesma, as suas roupas ainda são as mesmas, o seu coração ainda é o mesmo. Você não mudou nada, você não sofreu nenhuma alteração na sua aparência, na sua vida, no seu coração, no seu caráter. Você não teve um encontro com Deus, porque se encontrar com Deus, a santidade de Deus tem que mudar as nossas vidas. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que tiveram encontros com Deus, e talvez o mais famoso, ou pelo menos o que eu mais gosto, assim, mais mexe comigo, é a revelação de Isaías. Isaías está em um lugar comum, e de repente ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. A glória do Senhor enche toda a casa. Ele vê os querubins diante do trono do Senhor cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E imediatamente a postura de Isaías é dizer o quê? Ai de mim. Todas as vezes que nós vemos a santidade de Deus, todas as vezes nós somos confrontados pela santidade de Deus, nós vamos dizer: ai de mim, porque eu sou o pecador. Se vir ao culto, se nos teus momentos de oração, se na tua devocional não surge esse sentimento, não surge essa percepção de que eu sou o pecador, você está fazendo qualquer coisa menos tendo um encontro com Deus. Você teve qualquer experiência mística, religiosa, sobrenatural, menos um encontro com Deus. Porque ainda ontem nós estávamos aqui no culto e a santidade de Deus veio sobre nós. E não tem como. Eu estava aqui ajoelhado ali e eu ouvi alguém orando atrás de mim, dizendo: Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Perdoa, Senhor, porque nós somos inconstantes. Perdoa, Senhor, porque nós não sabemos como fazer. Isso é um confronto com a santidade. Aonde existe a santidade, vai haver arrependimento. Aonde existe santidade de Deus, vai haver pedido de perdão. Porque no dia a dia nós nos acostumamos.
se torna trivial vir ao culto, se torna trivial as canções que cantamos, se torna comum tudo o que fazemos. Mas em um culto como esse, no momento de louvor como nós tivemos, aonde Deus vem, o Espírito Santo vem ao nosso coração, quebranta o nosso orgulho, faz borrar a maquiagem, faz ficar com o rosto inchado. Quando acende a luz, você nem conhece mais a pessoa que está do seu lado. É nesse momento que a santidade nos confronta. E não tem mais o Michel pastor, não tem mais o pregador, não tem mais o ministro, não, só tem eu e Deus. Não me importa se fulano de tal vai pensar, o que ele vai dizer, o que importa é que eu estou diante de Deus, e diante dele só tem uma coisa a dizer: ai de mim, porque sou pecador. Um encontro com Deus tem que ter santidade de Deus, e a palavra diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A santificação na vida do cristão é um processo que começa no momento em que ele conheceu a Jesus, e vai ser completo, concluído no dia em que ele for levado aos céus. Até lá, dia após dia, eu luto contra a minha carne. Até lá, dia após dia, vez após vez, eu tenho que parar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou um pecador. Senhor, me perdoa. Senhor, lava as minhas vestes, troca meu coração, tira as sandálias do orgulho, tira as sandálias da inconstância, tira as sandálias da frieza, tira as sandálias da falta de compromisso. Deus, eu quero tirar as sandálias da minha falta de integridade, da minha falta de caráter. Diante da santidade de Deus não tem meias palavras. Diante da santidade de Deus não tem o que fazer, irmão, porque Deus conhece o nosso coração. Você mente para mim, eu posso mentir para você, mas diante de Deus toda a nossa soberba cai por terra. Isaías disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu o seu pecado e deu nome ao seu pecado: a minha boca, os meus lábios são impuros. Diante da santidade de Deus, os nossos pecados saltam aos nossos olhos. Você está lá quebrantado, chorando, orando na presença de Deus, e o Espírito Santo começa a trazer à sua memória as suas falhas, os seus erros, as suas mazelas, porque todos nós temos. Não importa a sua idade, não importa o seu tempo de conversão, todos nós temos mazelas e tralhas dentro do coração que precisam ser ajustadas. Todos nós somos carne, todos nós pecamos. E quando nós paramos diante de Deus, então a sua santidade, ela vai nos ajustar, ela vai nos confrontar, ela vai nos fazer ter um entendimento que talvez não tínhamos antes. O encontro com Deus passa pelo impacto da santidade. Outra coisa que acontece quando nós temos um encontro com Deus, nós temos uma revelação de quem Deus é. Sabe por que na hora do louvor eu constantemente faço isso e intencionalmente faço isso? Porque eu não estou aqui para entreter uma plateia, eu não estou aqui para me apresentar para você. Nós ministros de louvor estamos aqui para conduzir a igreja em adoração. Então eu tenho que conhecer o caminho, eu tenho que já ter estado no lugar santo para te levar até Ele. E constantemente eu digo para você: abra sua boca, diga palavras de louvor ao Senhor, adore ao seu Deus. E muitas vezes o que a gente ouve na igreja é um silêncio. Sabe por quê? Porque não conhecemos a Deus. Porque conhecemos o Deus do pastor Eduardo, conhecemos o Deus do Michel, conhecemos o Deus de fulano, o Deus de Beltrano, o Deus que se revelou a Moisés, o Deus que falou com Abraão, o Deus de Paulo. Mas ele ainda não é o seu Deus. Você ainda não o conheceu. Quando Moisés se aproxima daquele lugar, a primeira coisa que Deus faz, Deus traz sobre ele o impacto da santidade, e depois ele diz o quê? Eu sou o Deus de seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus se revela a Moisés, e todas as vezes que tivermos um encontro com Ele, Deus vai se revelar a nós. Talvez você não tenha tido o referencial de um pai. Deus vai se revelar dizendo a você: eu sou Abba, eu sou seu pai.
Talvez você tenha necessidades na sua vida emocional. Ele diz: eu sou o amor, eu sou a cura, eu sou a libertação. E quando isso acontecer, quando Deus não for mais a revelação de alguém que teve um dia uma experiência com Deus, quando isso deixar de ser real na sua vida e passar a ser a tua experiência com Deus, a tua revelação com Deus, isso vai impactar outras pessoas. Porque uma coisa é eu subir aqui na plataforma e pregar o Deus da Michele. Uma coisa é eu chegar aqui e contar o testemunho de fulano e beltrano que foi batizado com o Espírito Santo em uma vigília. Eu dizer o outro que foi usado pelo Espírito Santo em um dom de cura. Eu contar as experiências dos outros. Outra coisa é eu chegar e dizer para você: Deus fez isso. Uma coisa é eu dizer para você: ontem no culto dos jovens, Deus desceu e falou conosco. E quem estava aqui ouviu. Mas você não estava. Você que não estava, glória a Deus, Deus veio. Mas só quem viveu sabe como foi. É tempo do Senhor se revelar a você. É tempo de você ter uma experiência, uma revelação de Deus, pessoal, íntima, transformadora. Paulo, perseguidor da igreja de Cristo no primeiro século, ele está no caminho de Damasco e ele vê um clarão no seu caminho e uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E imediatamente ele cai em terra e os seus olhos têm como que escamas. Poucos versículos depois você vai ver que as escamas dos olhos de Paulo são retiradas. E naquele momento que ele teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus, aquele que ele perseguia, naquele momento a sua vida foi transformada. Meu querido, nós precisamos viver uma mudança radical. Não é mais tempo de viver um evangelho ralo. Não é mais tempo de estar na igreja de domingo a domingo, como alguns de nós estão, e eu me incluo nesse, e viver a mesma vida, e viver do mesmo jeito. Se você está nessa vibe, meu querido, é melhor que você não estivesse aqui. Porque com Deus ou é tudo ou é nada. Ou você é quente ou você é frio. O morno não interessa. É tempo de ser confrontado pela santidade de Deus. E é tempo de ter uma revelação de Deus. E muitas vezes, por que nós fugimos da revelação de Deus? É porque Deus não vai simplesmente se apresentar a nós como um pai amoroso. Deus não vai se apresentar a nós muitas vezes simplesmente como um bom amigo, mas como um pai mesmo. Ele vai corrigir as nossas motivações. Como um pai mesmo, ele vai puxar a nossa orelha. Mas nós só queremos ouvir coisas boas. Nós dizemos, como o povo dizia a Moisés, Deus queria se revelar ao povo de Israel, à nação de Israel. Então toda a nação se reúne em volta do monte de Deus. E quando Deus desce para falar com o povo, o monte começa a tremer. Há sons de trovão, há relâmpagos, há um mover e o povo fica com medo. O povo diz: não, Moisés, não queremos ouvir a voz do Senhor, não queremos conhecer o Senhor. Vai você, Moisés, fala você com Deus e depois traz para a gente. Vivemos na mesma geração. Pastor, vai lá, vai você falar com Deus. Ó, pastor, domingo eu vou no culto, eu quero ouvir uma palavra abençoada. Ó, louvor, tem que ser top, eu tenho que me arrepiar, eu tenho que chorar, porque senão não valeu. Ó, líder, vai lá e faz um bom estudo, hein? Que eu vou levar o visitante, você tem que pregar e ele tem que aceitar Jesus. Nós continuamos ainda esperando o Moisés que vai subir no monte, ter uma revelação de Deus e trazer para nós. Mas nesse tempo, Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a você. Moisés, ele tem um encontro com Deus, ele é impactado pela santidade, ele tem uma revelação de quem Deus é. E a terceira coisa que acontece, a coisa mais louca desse mundo, mais estranha desse mundo, que Deus desce para falar com Moisés, e não fala pouquíssimo sobre Moisés, e fala muito sobre o povo. Deus desce para Moisés e a primeira coisa que ele fala: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, Ele vai falar primeiramente sobre os outros, para depois falar sobre nós. A coisa mais louca do Evangelho é você abrir mão
da sua prioridade. É você abrir mão da sua vontade. É você abrir mão da sua dor, das suas mazelas, dos seus sofrimentos, e colocar o outro na sua frente. A própria palavra fala que nenhum de nós deve considerar ser melhor ou mais importante do que convém. Bem pelo contrário, sujeitando-vos uns aos outros. A palavra nos ensina, coloca o teu irmão em primeiro lugar antes de você. Chegando numa casa, em uma festa, não se apresse em sentar nos primeiros lugares, não. Senta lá nos últimos. Dê a honra para outro. Diminua. Perca para ganhar. Morra para viver. São as loucuras do Evangelho. São as loucuras do reino de Deus. O menor é o maior. Aquele que não é, Deus levanta para confundir os que são. Loucuras do reino de Deus. Deus desce a Moisés e diz: eu vi o meu povo. Está dizendo, Deus está falando para Moisés: Moisés, comece a se importar mais com os outros. Todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, isso vai ser natural. E no começo até um pouco assustador. Conversava com a Michelle essa semana, ela falava: nossa, estou muito pastora. Manda mensagem para um, liga para outro, e grava um áudio, não sei o quê. E a gente estava no carro esses dias, ela mandando um áudio para alguém. Eu, o que está acontecendo? Estou muito pastora. Isso não é papel só de pastor. Isso não é papel só de líder. Você pode dizer: estou muito cristão. Porque é o papel do cristão. Se importar. Se importar com o outro. Olhar para o outro. Isaías viu o Senhor e ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não viu apenas o seu pecado, não viu apenas as suas mazelas, mas ele começou a olhar para a sua sociedade e diz: o meu povo também é um povo de lábios impuros. Todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, Ele vai começar a revelar a nós o pecado dos outros. Ele vai começar a mostrar a você a falha dos outros. Para quê, Michel? Para você julgar? Não. Para você apontar o dedo? Não. Para você ajudar este irmão a ser melhor. A Bíblia diz que como um ferro afia o outro ferro, assim somos nós, um afiando o outro, um cuidando do outro. Ninguém caminha sozinho. Por que tem célula, gente? Para ninguém caminhar sozinho. E por que tem correção na célula? Porque a gente não gosta, porque a gente odeia, porque agora é perseguição? Não, é justamente pelo contrário, porque a gente quer que você cresça, que você caminhe junto com a gente, que de vez em quando eu dou uma fiadinha em um, e o outro vem e me afia também, e assim um vai ajustando o outro, um vai moldando o outro. Quando Moisés tem um encontro com Deus, Deus revela a necessidade do povo. Mas nós queremos chegar diante de Deus e ouvir apenas as bênçãos e as promessas de Deus para mim, para minha casa, para o meu casamento, para o meu trabalho. Eu só quero o que Deus tem para mim. Tem uma música que o pessoal está cantando hoje na igreja, é muito bonita a letra, mas é bem complicada de ser verdade. Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Será? Eu nem canto. Ele teve um encontro com Deus e ele viu a necessidade do outro. Para de olhar para o teu umbigo, meu bem. Para de olhar, viver no teu mundinho. Começa a olhar para fora. Começa a olhar para a necessidade daquele que está do seu lado. Porque a palavra também nos ensina que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você sabe como ajudar o teu irmão e você não faz, você está pecando. Se eu estou vendo o erro no meu irmão, se eu estou vendo a dificuldade que ele está passando, se eu estou vendo a área que ele está falhando e eu não digo: irmão, corrige isso, eu estou pecando. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E para encerrar, quando nós temos um encontro com Deus, nós temos o alinhamento e a definição do nosso propósito. Moisés viveu 40 anos no palácio.
40 anos no deserto. E agora, um homem de 80 anos, velho, vozinho. Eu fico imaginando a cena, talvez, claro que não fosse assim, porque era outros tempos, mas já imaginou? Viaja comigo, Faraó, todo pomposo, bonitão, lá no palácio. Normalmente o Faraó sempre é bonitão, né? Você que assiste aí os filmes, as séries, né? Ó, o irmão fez. Ainda bem que o irmão não viu, hein? Faraó, ó. E aí vem Moisés, imagina um senhorzinho de 80 anos. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje, um senhor de 80 anos, gente, pelo amor de Deus. Outro dia, um senhor de 70 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, subiu o Everest, passou até no jornal. Vocês viram isso? Aqui de Curitiba, apareceu, né? Aqui de Curitiba, subiu o cume do monte mais alto do mundo, saiu no jornal. Se for um tiro, morri. Misericórdia, Jesus. Tá no YouTube, Worship Fails, é nóis. Estenda suas mãos, vamos orar. Caia por terra agora. Ai, Deus é bom todo tempo. Imaginou o jornal: senhor de 80 anos enfrenta Faraó. Um ancião, imaginou aquele jornal bem, como se fala? Polêmico. Tem uma palavra para isso, para esses jornais. Que a gente vê aí, sensacionalista, um jornal bem sensacionalista. Estamos aqui com um senhor de 80 anos que quer invadir o palácio e quer libertar o povo do Egito. O senhor tem problemas? Você que assiste aí o jornal do SBT no meio-dia, sabe do que eu estou falando? Um homem de 80 anos, velho, talvez já enrugado, não sei como que era naquela época, mas imagino, gente, o sol do deserto, imaginou? Esse sol nosso aqui já acaba com a gente. Pessoa que trabalha no tempo, né, trabalha assim no sol, tem 20 anos, já está assim. Imaginou um homem de 80. Mas Moisés, quando ele volta para o Egito, quando ele volta para falar com o Faraó, ele saiu perdido, ele saiu fugindo, ele saiu sem eira nem beira. Mas agora ele volta para o Egito, volta para o palácio para falar com o Faraó, com um alinhamento do seu propósito. Ele volta para falar com o Faraó com o seu propósito bem definido. Ele diz: eu vim porque Deus mandou você deixar o meu povo ir, para que faça uma festa no deserto. Cara, todas as vezes que você se encontrar com Deus, o seu propósito vai ser alinhado. O seu propósito vai ser bem definido. E volte e meia, a palavra diz que de glória em glória somos transformados pelo Senhor. Então eu parei ontem no culto e Deus alinhou o meu propósito. Hoje pela manhã Deus alinhou o meu propósito. Amanhã Deus vai alinhar o meu propósito. Todas as vezes que eu parar diante de Deus, Deus vai alinhar e definir o meu propósito. Sabe por quê? Não é porque Deus falhou, não é porque Deus não fez bem feito na primeira vez, não. É porque nós constantemente vamos nos desviando do propósito. Nosso propósito é ganhar almas. Nosso propósito é que a célula seja um lugar de evangelismo, um lugar de vida, um lugar de comunhão, um lugar de crescimento, um lugar de unidade. Mas passa uma célula, passa um mês, passa 2 meses e a célula vai perdendo a visão. Vai virando um grupinho, vai virando uma panelinha, vai virando uma gangue, um ajuntamento de gente, não sei como você chama. E de repente Deus traz de volta. Igual nós fizemos hoje à tarde com os líderes. Amanhã, meu propósito está vivo. Deus me chamou para isso, aleluia, glória a Deus. Mas aqui na próxima escala, eu estou aqui no altar achando que meu propósito é cantar, achando que meu propósito é ministrar louvor. Não, essa é a ferramenta. Esse é o meio. Essa é a ferramenta que Deus usa.
que Deus me deu para ser usada. Às vezes eu acho que o meu propósito é ser um bom orador, um bom pregador, porque afinal de contas eu estudei para isso, eu gosto disso, eu tenho que falar bem, eu tenho que pregar bem, e aí Deus me traz de volta. Não, esse não é o propósito, essa é a ferramenta, filho, esse é só o martelo que você usa, mas não é a razão, não é o porquê, o teu propósito não é esse. Todas as vezes que nós paramos diante de Deus, Ele vai corrigir o nosso coração, Ele vai corrigir o nosso propósito. O encontro com Deus passa por um impacto de santidade, uma revelação de quem Deus é, se importar com os outros antes de tudo, e alinhamento e definição de propósito. 2 semanas Deus falando somente sobre o povo hebreu, somente sobre Moisés no deserto. Eu acho que Ele quer dizer algo para nós. Eu acho que Ele está nos alertando sobre algo que está à frente. A Canaã está aí, a promessa está de pé, mas no caminho, no deserto, tem serpente, tem provação, tem os heveus, os amorreus, os heteus, tem luta, tem Jericó. No caminho tem, mas um coração alinhado, um coração bem ajustado, um impacto de santidade nos regendo o nosso coração. Eu caminhando, me preocupando com o outro, eu caminhando, sabendo quem Deus é, tendo uma revelação clara de quem Deus é, vai me levar à terra das promessas. No seu casamento, na sua vida profissional, em todas as áreas, você precisa de um encontro com Deus. E é bem provável que algumas coisas morram, alguns projetos morram, alguns desejos morram, a faculdade que você tanto queria morra. Temos testemunho aqui na igreja de pessoas que queriam fazer a faculdade e Deus não deixou. Mas o que tem de errado? Não tem nada de errado, mas para aquela pessoa não era o propósito. Ah, mas eu queria, mas no propósito de Deus não fazia parte. Encontrar-se com Deus é muito perigoso, porque Ele pode mudar radicalmente a sua vida. Fica de pé em nome de Jesus.